Olá, toda a pré-banca do nosso TCC. Nós somos alunos de medicina, do curso de medicina no quinto período da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas de Saúde do Piauí, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, FAESP e ESVAP. Hoje estamos aqui para defender o nosso pré-projeto de TCC1, cujo tema seria a atuação de biomarcadores sobre ilusão endotelial no acidente vascular cerebral isquêmico, uma revisão de literatura. O nosso orientador é o Antônio de Pádua Rocha Nóbrega Neto e a orientadora e avaliadora Ana Raquel Oliveira de Andrade. Eu me chamo Sandrelli Gurgel. Nós temos como os outros membros do nosso TCC Maria Beatriz Pereira e Roque Lages Furtado. Bom, para dar início à nossa pré-banca de TCC, nós temos que entender o processo do que seria um AVC. O acidente vascular cerebral, epidemiologicamente, ele acomete 1 a cada 6 pessoas e cerca de 14 milhões de pessoas por ano. Isso pelo menos uma vez na vida. Nós descrevemos aqui algumas etiologias para esse acidente vascular cerebral, que seria a aterosclerose, o trombo aderido à trombose e o êmbolo, a embolia ou tromboembolismo. E também temos um aneurisma com um rompimento de aneurisma gerando a hemorragia. Esses 3 primeiros aqui citados, eles são responsáveis por gerar a oclusão arterial, que consequentemente são responsáveis por instituir o acidente vascular cerebral isquêmico, por isquemia por conta dessa redução do fluxo sanguíneo pela oclusão. E o aneurisma, com seu rompimento, vai gerar uma microhemorragia ou hemorragia instalada, que vai ser o AVC hemorrágico. Para o nosso estudo, a gente separou especificamente o isquêmico, porque cerca de 80% de todos os casos de AVC é desse tipo. De acordo com a fisiopatogenia do AVC, o que é que acontece? Depois dessa oclusão arterial, devido a vários fatores de risco, como mais hábitos alimentares, colesterol elevado, tabagismo, entre outros, e tem a formação de uma placa de ateroma, que é a principal etiologia da doença, né, dessa comorbidade, tem a oclusão arterial. Conforme essa oclusão arterial, a gente vai ter uma hipóxia tecidual com isquemia, que seria a redução desse fluxo sanguíneo, gerando uma menor atribuição de oxigênio aos tecidos adjacentes irrigados pelaquela artéria. Principalmente a acometida, de todos os AVCs, a mais acometida é a artéria cerebral média. Com isso, a gente vai ter danos secundários. O que seriam esses danos secundários? Uma falha bioenergética, uma ecotoxicidade, a gente vai ter um estresse oxidativo e também uma cascata inflamatória com essa liberação de fatores inflamatórios, como as citocinas pró-inflamatórias, interleucinas, proteína C reativa, TNF-alfa, dentre outros, que isso vai gerar um feedback de respostas que sempre vai aumentando e vai ter um rompimento da barreira hematoencefálica que vai recrutar células imunes, destruindo os neurônios, né, esses corpos neuronais, que consequentemente vai dar em necrose, morte neuronal por necrose. Só que, além dessa isquemia tecidual hipóxia gerar essa morte neuronal, a gente também vai ter uma zona de penumbra, que seriam áreas em que a necrose ainda não está instalada, mas que, pela redução de oxigênio, por essa diminuição do fluxo sanguíneo para aquela região, a gente não vai ter um funcionamento efetivo das atividades celulares. E qual é a diferença entre esses dois, essa zona de necrose e essa zona de penumbra? Porque a zona de necrose vai gerar danos neurológicos irreversíveis, pelo fato dos neurônios não terem a capacidade mitótica de multiplicação. Então, eles não conseguem se duplicar ou se multiplicar para regenerar e não afetar esse paciente, exceto um pouco de regeneração pela neuroplasticidade, mas entra em outro fator. E a zona de penumbra, ela vai gerar danos neurológicos reversíveis, porque como a necrose não está instalada, a gente consegue reverter esse quadro de moléstia e a gente consegue trazer a normalidade para esse paciente devido àquela função que foi perdida. Dentro desse tema, a gente também tem que explicar o que são os biomarcadores, que são moléculas encontradas na nossa corrente sanguínea, na nossa urina, no líquido cefalorraquidiano, ou então na membrana de células e tecidos. Eles podem ser qualquer tipo de molécula, um RNA, uma proteína, um lipídio, enfim. E eles têm valores laboratoriais com a sua dosagem. Podem ser diagnósticos, terapêuticos, prognósticos e preventivos. De que forma é diagnóstico? Quando a gente tem uma dosagem de um biomarcador, a gente pode entender qual o fator de normalidade e qual o fator patogênico. Quando a gente dosa, a gente pode trazer um diagnóstico à tona
e a gente pode excluir diagnósticos diferenciais. O terapêutico é a gente saber a terapia adequada e acompanhar o tratamento, se está sendo efetivo ou não, se teve extensão de lesão ou não. O prognóstico é o acompanhamento desse paciente, ver como é que ele vai se dar através desses biomarcadores, se teve redução, se não teve, se teve um aumento, e ver como é que ele vai seguir com esse quadro clínico. E o preventivo é a gente prever uma moléstia permanente a partir de sinais que podem ser dados pré-degeneração com os biomarcadores. Eles são instituídos com base em dois critérios, os critérios de especificidade e o critério de sensibilidade. A especificidade de um marcador é o quanto ele é específico para determinada moléstia ou comorbidade. Se ele tiver ali, ele vai ser para a detecção daquela moléstia em específico. E a sensibilidade é um biomarcador que a gente fala sobre detecção com os níveis, tipo, que ele se altera rapidamente assim que a comorbidade é instalada, e tem esses dois diferenciais, porque às vezes pode ser sensível, mas não específico, se elevando em várias comorbidades diferentes, e às vezes ele pode ser específico não sensível. Demora para se elevar, mas é específico para determinada doença. Dito isso, quando a gente tange nesse assunto de AVC isquêmico, a gente tem dois principais grupos, que são os grupos de hemostase aguda e o grupo dos biomarcadores específicos para AVCI. Na hemostase aguda, a gente tem biomarcadores que têm baixa especificidade, mas uma alta sensibilidade, porque são biomarcadores que estão demonstrando a lesão endotelial pela cascata inflamatória, como eu já falei, e coagulativa. Como, por exemplo, fibrinogênio, dedímero, fator de von Willebrand, as citocinas pró-inflamatórias citadas anteriormente, molécula de adesão da célula vascular, quando a gente tem essa lesão endotelial na camada basal, VCAM1, e a molécula de adesão intercelular ICAM1, quando a gente tem essa comunicação da junção entre células comprometida. NMDA e também as metalloproteinases de matriz, MMPS, quando a gente tem a matriz alterada, extracelular. E aí o que acontece? Elas não são específicas, certo? Mas tem alta sensibilidade de se elevar, né, por conta do processo inflamatório em si que existe no AVCI, né, e todos aqueles danos secundários que eu citei anteriormente. Os específicos, eles possuem uma especificidade um pouco mais elevada ou mais elevada do que a hemostase aguda, e a sensibilidade é variável. Alguns se elevam assim que o AVC ocorre, alguns é pré-AVC e outros horas após o AVC. Vai variar de acordo com o biomarcador em estudo. E eles se baseiam em quê? Eles vão se basear na lesão neuronal, seja na morte neuronal, que é a necrose, ou na isquemia, identificando uma zona de penumbra. Na literatura, o mais retratado que ganha destaque é o S100 Calcium Binding Protein B, que é o S100B. Ele se eleva rapidamente após o AVC no líquido cefalorraquidiano, no primeiro momento que o AVC é instalado, porque ele se encontra em grande quantidade nas células de Schwann e também nas células da glia. E no sangue periférico, ele se eleva cerca de 12 horas após o AVC. Não é de tão interesse, já que a terapia trombolítica ela leva cerca de 4 horas e meia para ser realizada com efetividade. Temos também a enolase neuroespecífica, peptídeo natriurético cerebral, proteína básica de mielina, que são responsáveis pela questão da destruição celular em si. Também temos uma de destruição glial, que é o MGP, que não está aí, mas tem. E esses biomarcadores, eles vão se basear, além da destruição celular em si, em três, que seria a apoptose celular neuronal, a neuroinflamação e também a neurooxidação. Responsáveis pela apoptose celular neuronal seria a caspase 3 e o CCK18, que não é específico, muito específico para necrose neuronal, porém tem uma sensibilidade muito boa para a gente identificar essa apoptose, devido à quebra da barreira hematocefálica, pela aqueles danos secundários, ter desenvolvido o recrutamento de células imunes que vão destruir as nossas células neuronais, né, por conta daqueles danos secundários que eu já citei anteriormente, como estresse oxidativo, falha bioenergética, dentre outros. No que se refere à oxidação, a gente tem a espécie de guanina oxidada, que é o EGO, e a capacidade antioxidante total, TAC, que a gente vai identificar esse estresse oxidativo e qual é o nível que está afetando esses neurônios. E de forma que é até um pouco precoce, porque a oxidação ela ocorre antes da morte neuronal em si. E por último, a neuroinflamação, que também ocorre de forma
precoce, que temos a substância P no destaque, SCD40L, MMP9 e TIMP1 como destaque. Além disso, nós temos alguns neurotransmissores atuantes nesse processo, como o glutamato, que ele pode identificar uma pré-degeneração neuronal, essa moléstia de forma precoce, ele pode ter os níveis elevados de a gente identificar e poder reverter a situação da zona de penumbra, evitando danos neurológicos irreversíveis, e também polimorfismos nucleares, no que tange ao estresse oxidativo, que a gente tem alguns pacientes com polimorfismos no genótipo VV, que eles desenvolvem um AVC isquêmico de maneira recorrente, né? Eles têm mais chances de ter um AVC isquêmico recorrente, e polimorfismos nucleares associados a outras comorbidades, como a anemia falciforme, que a gente tem polimorfismos na ECA1, ECA2 e no inibidor de plasmogênio tipo 1, que tem uma maior chance de desenvolver o AVC isquêmico nesses pacientes. Bom, em relação à justificativa do nosso trabalho, a gente quis elencar a importância de ter os biomarcadores como uma forma de diagnóstico precoce para o acidente vascular cerebral. Porque com os métodos já utilizados, o que pode acontecer é uma autolimitação, principalmente nos exames de imagem, no momento de identificar essas lesões de maneira precoce, principalmente em casos de acidente vascular, em casos bem agudos, AVC isquêmico, essa lesão isquêmica ela não é detectada de forma precoce pela tomografia. E também nos casos de ocorrência de microhemorragias, né, que vão causar um AVC hemorrágico, a tomografia também não é capaz de detectar de forma precoce, dependendo da área cerebral que está sendo afetada. Então, dessa forma, não dá para a gente ter uma certeza da acurácia da identificação dessas lesões no acidente vascular cerebral, devido a esses limites de identificação nas imagens cerebrais, principalmente quando ocorrem em pequenas áreas hipointensas, menores de 10 milímetros na tomografia, é bem difícil de ser identificado de forma precoce. E também nos casos de infartos silenciosos, né, que vão ocorrer em cerca de 28% dos pacientes, principalmente nos que apresentam mais de 65 anos de idade. Então, dessas duas avaliações, né, dessas pequenas áreas hipointensas e dos infartos silenciosos, os exames de imagem, como a tomografia, eles apresentam uma certa limitação na hora de detectar e dar o diagnóstico precoce dessa patologia. Então, o que a gente pensou é que, se for possível conseguir um diagnóstico mais cedo, através do uso dos biomarcadores, né, principalmente os que já foram citados pela Sandrelli anteriormente, a gente pode trazer o melhor prognóstico para esse paciente, e esse prognóstico principalmente vai ser baseado através da realização de um tratamento também mais cedo, né, que a realização desse tratamento mais cedo também tem relação com a zona de penumbra, que também já foi citado anteriormente, né, que são os danos cerebrais reversíveis, que é uma área que está sofrendo com a falta de oxigênio, mas que a necrose ali não está instalada. Então, se o paciente receber esse tratamento de forma precoce, essa área tem como ser revertida, melhorando o prognóstico do paciente, né, que ele não vai ter danos neurológicos. Então, em relação à realização desse tratamento precoce, a gente fala da terapia com alteplase, né, que ele é baseado principalmente no tempo da sua administração, porque ele só é realmente efetivo se administrado até 4 horas e meia do surgimento dos sintomas do AVC. Então, quanto mais cedo for realizado esse diagnóstico, maiores vão ser as chances da realização de um tratamento precoce e efetivo, fazendo com que os pacientes apresentem menos danos incapacitantes, melhorando a sua qualidade de vida. E esse diagnóstico
precoce, né, a gente fala em relação ao uso dos biomarcadores, que a gente elenca como um diagnóstico mais rápido e mais fácil em relação aos exames de imagem. E voltados para o prognóstico ainda, além da realização do tratamento mais cedo, eles também visam o acompanhamento da lesão, como, por exemplo, se ocorreu ou não, ou se está ocorrendo extensão dessa lesão. Então, avaliar essa extensão através dos biomarcadores e como também avaliar a possibilidade de novos infartos de forma precoce. Então, aí também já vai entrar na parte da prevenção, né? Prevenir através dos biomarcadores a possibilidade desse paciente apresentar reinfartos. Então, isso vai identificar o risco dele apresentar novamente, prevenir esse evento trombótico e, por fim, melhorar sua qualidade de vida, sem que ele apresente danos neurológicos irreversíveis e incapacitantes. Então, né, nós temos como objetivo geral ou principal avaliar, né, por meio da revisão bibliográfica, a atuação dos biomarcadores sobre a lesão endotelial no acidente vascular cerebral isquêmico. Os objetivos mais específicos, né, que é conhecer os biomarcadores mais bem-sucedidos no diagnóstico do AVC, e também vamos ter a avaliação desses biomarcadores quanto à sua sensibilidade e especificidade para o diagnóstico no AVC isquêmico, e também verificar se as suas associações desses biomarcadores, elas propõem uma melhor probabilidade de acerto no diagnóstico do AVCI. Quanto à metodologia, a gente fez um projeto, né, que trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e de cunho descritivo, né, já que foi escolhido pela limitação de estudos em vivo, e também um método para que seja feita a seleção dos artigos que tragam as informações de biomarcadores sobre a lesão endotelial no acidente vascular cerebral isquêmico. Em primeiro momento, nós escolhemos como base de dados a Cielo, Lilacs, PubMed, e as buscas elas serão conduzidas por meio dos descritores, biomarcadores, acidente vascular cerebral e acidente vascular cerebral isquêmico, que estão indexados na plataforma DEX. E a gente vai usar, vamos incluir no nosso trabalho artigos que foram publicados em jornais nacionais e internacionais no ano de 2012, de janeiro de 2012 até janeiro de 2022, e será realizada também uma leitura dos títulos dos artigos e, em segundo plano, faremos uma análise dos resumos que definirá a seleção de quais artigos serão excluídos e inclusos no nosso projeto, já que os estudos que correspondem aos objetivos propostos pelos nossos objetivos principal e os específicos, né, daí será selecionado para a nossa revisão. Bom, o nosso cronograma a gente fez baseado no que foi realizado até agora, no nosso trabalho, e a gente dividiu, né, as etapas em etapas e o que foi realizado em cada mês. Então, a definição do tema a gente realizou no mês de fevereiro de 2022. A pesquisa bibliográfica acerca desse tema a gente realizou em todos os meses, até de fevereiro a junho. A elaboração do anteprojeto, que foi a primeira parte desse nosso pré-projeto, a gente elaborou em março de 2022, e a entrega foi em abril. Aí, a designação da metodologia, que é como nós vamos elaborar o nosso projeto em si, a gente realizou em abril de 2022, e a redação desse nosso trabalho que está sendo apresentado, a gente realizou em abril e maio de 2022. A revisão pelo orientador e pela co-orientadora, e como a nossa redação final, a partir dessa revisão, foi realizada em maio, a entrega também foi em maio, depois dessa revisão, e a defesa do nosso trabalho é agora no mês de junho.
As nossas referências utilizadas foram essas no trabalho. E é isso. Obrigada. Muito obrigada pela atenção da pré-banca e tenham todos uma boa tarde.